Senhor, amém? Eu tô meio gripada e tô com a garganta bem ruim. Então, se minha voz falhar, peço perdão desde já. Abram vossas Bíblias em 2 Timóteo. 2:22, amém? Todos encontraram? Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Podemos assentar, amém? Para eu decidir essa palavra foi meio engraçado. Confesso que geralmente eu procuro pelo celular mesmo. E eu achei um escritor pelo Google que ele estava falando sobre o livro de Timóteo. E ele falava sobre Paulo e Timóteo. E eu fui dar uma olhada em Timóteo. E eu parei em 2 Timóteo. E eu vi que essa palavra ela estava grifada. E nela fala para fugir dos desejos da mocidade. Algo muito complicado, muito difícil, porque eu acho que em todas as idades tem sua dificuldade. Mas um adulto que conseguiu viver tudo e chegou aqui e falar, gente, tudo, assim como Salomão fez, né? Salomão chegou e falou, gente, tudo é vaidade. Depois de fazer tudo que podia fazer. E banalizando o que a gente tenta todo dia não fazer. É muito difícil você ser um adolescente cristão na escola, onde tem matérias que falam o contrário da Bíblia, onde tem pessoas que vão escarnecendo cada vez mais, onde adolescentes têm feito coisas que às vezes os adultos fogem disso. E ver adolescentes falando de boca cheia que já fez todo tipo de coisa, tem algo errado com esse mundo. E a gente aqui vai falar pra gente ser manso e rejeitar as coisas loucas. Mas seria fácil eu falar que é fácil, porque eu fui criada em um berço evangélico. Mas não é fácil. É muito difícil, aliás. Ainda mais quando eu vejo algumas coisas, às vezes você tá na escola e você escuta cada conversa que você fica, meu Deus. E às vezes você fala alguma coisa e você fica, opa, eu tô me misturando, eu tô já dando moral pra isso, algo que eu não posso fazer. E gente, é muito difícil você ser diferente, porque se você é diferente, você é careta. Se você é careta, ninguém quer ficar perto de você. Mas em 2 Timóteo 2 vai falar: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. E enquanto eu pensava nas dificuldades, eu esqueci de pensar que Jesus, ele está lá auxiliando a gente. Só que, às vezes, aos afazeres do dia a dia, às vezes numa conversinha ou outra, a gente esquece que ele está lá. A gente esquece que ele está lá pedindo, às vezes a gente está sedento por um abraço. E a gente espera que o irmão do lado vai chegar e te abraçar. Mas às vezes o abraço que você precisa é o abraço da palavra. De você sentar, ler e meditar nela. E assim você se sente melhor sem mesmo ter contato com alguém. Porque você sente o contato do Espírito Santo. Jesus, quando ele voltou ao leito do Pai, ele deixou alguém para nos auxiliar. E muitas vezes a gente esquece que tem esse alguém. É muito difícil? É muito difícil. Mas é justamente quando você tá lá na dificuldade que ele tá lá. Tá te auxiliando, te ajudando. E ainda que seja difícil, nós sabemos que nós podemos vencer qualquer coisa que a gente quiser. E é complicado, viu? Porque quando você fala, Deus coloca um guarda na minha boca, aí você xinga. Deus me dá paciência, aí vem um atribulado. Mas vem com força. Às vezes vem 2, vem 3. E aí você perde a paciência. Aí você pede, Deus me dá força. Aí vem uma pessoa pior para te pedir ajuda. Aí você fala, mas Deus, eu tô assim. Mas é na fraqueza que ele te usa. Às vezes o seu irmão ele tá pior. Mas você tá ruim. Seu irmão tá pior. Mas se você dividir o seu com o que ele tem, ambos vão ficar fortes. Porque se você tem 30% e você deu 30%, então você tem 100%. Você deu 100% do que você tinha. E, como eu estava falando, hoje em dia tem acontecido coisas que já aconteciam antigamente, hoje em dia só está na época, né? E acontecem as mesmas coisas, porém, pra gente se torna algo... Nossa, mas que coisa feia isso. Mas pra gente é fácil falar que é feio. A gente sabe da verdade, a gente sabe que aquilo tá errado. E assim como eu estava conversando com um colega da escola hoje, ele mexe com umas coisas, ele não é muito certo. E ele já foi da igreja, já foi pregador da palavra, já foi cantor na igreja. E hoje ele fala, mas Deus está comigo. Errado ele não tá. Deus está realmente com ele, porque se Deus não tivesse com ele, hoje ele já não estava aqui. Mas ele está certo em partes. Porque Deus está com ele, mas Deus fala, vem a mim. E ele fala, eu estou cansado disso, estou cansado daquilo que eu faço errado, mas ele mesmo não cria vergonha na cara e fala, nossa, eu preciso de Deus. Assim como eu estava antes nos caminhos do Senhor, eu preciso hoje novamente dos caminhos do Senhor. E ele não pensa nisso. E eu falei, assim, Deus está com você, é verdade. Mas, em partes, você sabe que Deus está com você, mas você sabe que Deus só está com você porque você tem promessa. Você só sabe que Deus está com você porque se Deus não estivesse com você, hoje você não estava aqui. Hoje você não tinha fôlego de vida e hoje você não saberia do seu passado, que lá no passado você foi um servo. E ele sempre muda de assunto, mas aos poucos ele escuta mais e mais. E eu achei engraçado, porque eu sentava na frente, me colocaram lá pro fundo, e hoje eu tenho contato com umas pessoas que, gente, é tanta gente que faz umas coisas, tem macumbeiro, tem espírita, tem moças que se deleitam a fazer coisas com o corpo que não é legal.
Não são coisas que uma adolescente de 16 anos faria. Pessoas que contam vantagem em ficar com um e com o outro. E onde elas aceitam tão pouco, mas tão pouco, que o muito ele é demais para elas. E no capítulo 3 vai dizer: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Quando fala afasta-te, afasta-te não é você... não vou andar com essa pessoa porque ela é assim. Mas ele quer dizer para você, assim como diz, não anda na roda dos escarnecedores. É exatamente isso que quer dizer. Para você não se deixar levar por uma falsa ideologia de que eles estão querendo pregar. Assim como justamente essas pessoas que são macumbeiras que sentam perto de mim. Ah, Deus só há um. Deus só há um, e mesmo assim você está dando um lugar para outra coisa entrar ao invés do Espírito Santo. Tá bom, então. Eu escuto, fico calada, mas eu fico, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Afasta-te. Afasta-te porque se você não estiver em oração, você cai. Se você não pedir, Deus, coloca um guarda na minha boca, mesmo que eu fale alguma coisa, me ajuda. Deus, me dá paciência, mesmo que venha 3 atribulados, me dá paciência. E me dá força também. Porque a paciência sem a força, gente. A paciência sem a força, ela é complicada. Se você pede paciência, mas não pede a força, como você vai poder falar não? Como você vai poder falar, não, tá bom, meu filho, tá bom, chega, vamos parar essa conversa aqui, sem a força, porque quando alguém chega, nossa, eu vou te contar, você não sabe o que eu descobri. Vou falar um negócio aqui, mas você não conta pra ninguém não, tá? É na hora que você fala, meu Deus, eu escuto, eu saio, nossa, mas eu quero tanto saber. Nossa, mas... Ai, mas será que é errado eu ouvir? Eu vou só ouvir, não vou comentar. Mas... É justamente nos pequenos momentos que a gente erra que depois vem a culpa, quando a gente deita a cabeça, putz, eu fiz isso. Eu falei, não ia falar mais do irmão, mas aí veio. E é justamente esse atribulado que vem e tira a tua paz, tira a tua paciência, tira o guarda da tua boca, porque tu pediu o guarda na boca, mas aí depois tu xingou o irmão, tu falou da vida do irmão. E assim ficaram 2 atribulados, né? Você que tá atribulando a vida do irmão, ele nem sabe. E o outro que veio de lá não sei da onde para atribular a vida dos 2. Mas nós erramos, nós sabemos que erramos, nós pedimos perdão e ali a gente continua. Porque vou dar outro exemplo de outra amiga minha, onde ela falou que a vida dela era somente servir a Cristo. E eu perguntei, curiosa, né? Curiosa nada. Eu perguntei, mas você não tem vontade de voltar? E ela falou, é muito difícil você errar e ficar pedindo perdão. Aí eu falei, mas você já parou para pensar que talvez na sua fraqueza você estava forte? Talvez era isso que Deus precisava, de ouvir você pedindo perdão.
E aí ela pegou, isso passou e a gente mudou de assunto. E depois eu fiquei pensando que quantas vezes a gente faz alguma coisa errada e a gente deixa de pedir perdão porque a gente está envergonhado. Quantas vezes a gente não coloca a nossa palavra acima da palavra de Deus? Porque se Deus está falando, pra gente pedir perdão, pra gente manter um relacionamento. E aí quando você tá lá, você tá no auge do relacionamento com Deus, você tá fazendo um devocional, você tá orando, e aí você pega e você fala, putz, Deus não vai me querer mais. Mas ele fez isso, ele morreu por você, e você coloca a sua falta de perdão com você mesmo em cima do perdão dele. E quantos não vão para o inferno por causa disso? Por causa de coisas pequenas que a gente coloca acima da grandiosa palavra de Deus. Quantos não irão sofrer por causa disso? E eu sei porque é muito complicado pedir perdão, porque às vezes você fica com vergonha. Você fala, nossa, foi uma coisa tão pequena, mas você fica tipo, nossa, eu estava tão bem e eu voltei para baixo de novo. Mas às vezes, quando você estava bem, às vezes seu ego cresceu. Às vezes você viu, nossa, eu tô crente hoje. Eu tô isso, eu vou pregar a palavra, eu vou fazer isso. Nossa, aquele irmãozinho ali, ai, ele que não vigia não, viu? E aí você vai lá e cai. E o irmãozinho que estava sentado, ele continua. Ele continua com o joelho no chão, ele continua orando. Você não sabe do secreto do irmão, mas você está falando mal dele. E é justamente nessa hora que Deus pega. E às vezes são pequenos comentários que fazem a gente se afastar de Deus. E às vezes você nem percebe que você se afastou. Você só percebe quando você está lá, quando Deus está tão longe que você não consegue mais ver outra saída. Quando você vê todo mundo crescendo ao seu lado e você continua parado no mesmo lugar, como se fosse uma estrada indo cada vez mais longe, como você nem está vendo mais o final daquela estrada, de tão longe que você está de Deus. E quando você para de colocar a sua pequena palavra acima da dele, você começa a ver o final do túnel. Você começa a querer buscar ele e você vai de baixo de novo. Mas o crente é diferente. Porque quanto mais você cresce, mais você abaixa. É como se fosse uma escada ao contrário. Você sabe que no seu secreto você está a todo vapor com Deus. Mas o irmão não precisa saber disso. Como a Adriele pregou, né? Quinta-feira. E... ai, gente. Minha irmã, ela não era assim. Eu lembro que quando a Adriele se converteu, eu era bem pequenininha. E eu só ouvia minha mãe falando, orando. E eu sempre gostei muito da Adriele, porque eu sempre quis parecer com ela. E parecia que quanto mais eu tentava, mais eu ficava distante, porque minha mãe me forçava a ir para a igreja, enquanto a Adriele ficava a Deus dará. E minha mãe orando. E ontem, quinta-feira, enquanto ela pregava, eu senti muita alegria no coração, porque eu vi a luta da minha mãe. Eu vi tanto a conversão da minha irmã quanto a conversão do meu pai verdadeiramente em Cristo. E às vezes eu sinto que eu não tô no caminho. Porque às vezes parece que quanto mais próximo eu tô, mais longe eu tô de Deus. E às vezes é muito difícil.
Às vezes é muito difícil estar em casa, às vezes é muito difícil e às vezes é muito difícil tudo. É muito difícil porque parece que ela entende, mas ao mesmo tempo não entende. E, gente, é muito difícil estar no caminho do Senhor. Parece que ninguém entende que você quer falar o que você está passando, mas parece que quanto mais você tem que explicar, menos explicação você consegue dar. Mas ontem, enquanto eu pesquisava a palavra, eu fiquei pensando, tipo, por que a gente não pode fazer nada? Por que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com aquilo? E na hora me veio na mente, eles podem, você não. Eu fui criada sabendo disso e mesmo assim, muitas vezes eu me pergunto por que minha amiga pode sair, minha amiga pode isso, minha amiga pode aquilo, minha amiga tem tudo que ela quer, mas eu não fui criada desse jeito. Eu fui criada sabendo que o que os meus colegas podem, eu não posso. Às vezes eu reclamava porque a minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Às vezes eu reclamava, sempre reclamei, sempre fui reclamona. Se minha mãe tivesse aqui, ela ia confirmar. E a parte engraçada é que hoje eu gosto. Embora seja muito difícil, eu gosto de estar aqui porque parece que se eu não passasse a noite aqui, eu ficaria onde? Parece que eu não consigo imaginar não estando aqui. E graças à minha mãe, ela fez isso fazer parte de uma rotina que eu não consigo passar. Assim como eu tenho outro amigo, nossa, Sara é cheia de amigos, né? E a igreja dele é só no domingo de manhã. Eu fico tipo, nossa, mas você passa a noite onde? Como que é o culto aí? Gente, ele fica de 9 horas da manhã até meio-dia na igreja. Poderia ter um culto, pelo menos um culto à noite. Tá, ele fala, mas tem oração. Mas a oração não é igual a palavra. Oração é um momento, sim, que você tem ali para estar perto, tá falando com Deus, mas nada, não substitui a palavra. É um complemento, mas não substitui a palavra. E eu não conseguiria ter um culto só de manhã. Também minha mãe não deixaria, mesmo se tivesse como. E como eu acabei de falar, eles podem, você não. Em 2 Timóteo 3, capítulo 3, 14, versículo 14, vai dizer: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nem todos têm o prazer de ser criado desde a mocidade nos caminhos do Senhor. Mas quando você sabe quando uma criança ela é instruída verdadeiramente e quando ela não é de uma família, ela é de uma família religiosa, mas não segue, ou não tem nada. Assim como eu já vi uma minha antiga líder da sede reclamando porque o filho dela estava voltando sabendo de músicas mundanas da escola e ele contava para ela chorando aos prantos: mãe, lá tem isso, mãe, lá tem aquilo, eles falam isso, mãe, o coleguinha estava xingando. E
o quanto é diferente, o quanto é tão triste, porque você vê uma criança falando coisas absurdas hoje em dia, e eu fico tipo, gente, se eu falasse isso, minha mãe, ela me dava um soco, me dava um tapa na boca, me colocava de castigo. E hoje em dia não. As crianças xingam a mãe tá lá, filho, não faz isso. Gente, cadê o pai dessa criança? Isso não é um pai, não é uma mãe. Hoje em dia a criança, ela não tem, ou o pai ensina a ter medo, ou o pai não ensina nada, porque respeito não tem. Porque o que eu vejo de adolescente falando, ai, minha mãe é chata. Ai, minha mãe é isso. Ai, não posso fazer nada. E, tipo, a menina tá só Jesus na causa, fazendo tudo que não pode. Gente, na igreja, já viraram pra mim e falaram, cuidado, que o que a mãe não deixa, o filho faz na rua escondido. Eu falei, gente, vocês não têm medo do Espírito Santo contar pra mãe de vocês, não? Porque o meu medo, quando eu era criança, era eu fazer as coisas escondidas e Deus contar pra minha mãe. Eu falei, gente, no outro dia eu vou fazer isso, no outro dia eu vou acordar de castigo, sem saber o que aconteceu. E hoje em dia é engraçado, mas antes era sério, tá? Antes eu ficava, amanhã ela vai saber. Se eu não contar, ela já fala logo, conta tudo. A Adriele sabe, eu conto tudo pra minha mãe. Passa primeiro pela Adriele, depois vai pra minha mãe, depois a minha mãe conta pro meu pai. E todo mundo sabe de tudo. Porque se eu não contar, Deus vai. E isso eu tenho certeza. E hoje em dia eu agradeço por ter uma amizade com os meus pais que o povo da escola não tem com eles. Aí eu fico... Inclusive, ano passado me perguntavam muito, nossa, mas você conta isso pra sua mãe? O que minha mãe não sabe de mim? Ela já me teve, já sabe de tudo, eu vou esconder o quê? Não tem o que eu esconder. E se eu esconder, tem quem revele. E, tipo, todo mundo fazendo coisa escondida. E a Sara lá, eu sou a amiga chata que fala, nossa, vou fazer isso. Não faz não. Não faz não, quando sua mãe pegar. Minha mãe é brava, mas... Ela é brava, gente, ela é muito brava. Mas eu sei que a brabeza dela tem motivo. E... ainda sendo muito difícil, é muito difícil ter pai cristão, é muito difícil ter pai no mundo, é muito difícil tudo. Mas pai cristão é mais rígido. Graças a Deus. Sendo de toda forma difícil, ainda assim os ensinamentos são melhores. Eu tenho bons exemplos dentro de casa, onde eu tento reproduzir o máximo. Não perfeitamente, porque, não consigo. Mas sabendo que eles tiveram uma infância difícil, uma adolescência difícil, e eles agora conseguem dar para mim uma infância boa e uma adolescência boa, é o que mais eu me sinto grata. E é aí que aqui fala sobre pessoas que seriam desobedientes a pais e mães. Quantos adolescentes têm padecido por causa da desobediência? Onde a mãe fala, menino, não faz isso. Ele vai lá e faz no outro dia. Ou ele tá no hospital, ou ele foi de arrasta pra cima, né? Bateu as botas. E o quão triste é o coração de uma mãe que tem que estar nas madrugadas orando pro filho não aparecer morto no outro dia. E graças a Deus, os ensinamentos da minha mãe têm tido efeito na minha vida. Porque
Eu vejo os exemplos do povo da minha escola e falo, ai, graças a Deus que eu sou crente. Graças a Deus que eu não posso fazer isso. Porque, gente, é cada coisa que eu fico, às vezes eu fico chocada, viu? E quando eu li essa palavra, eu falei, gente, como combina com a mocidade de hoje? Sobre ter homem amante de si mesmo, avarentos, presunçosos e assim vai. Hoje em dia começa na adolescência isso. Hoje em dia começa tão cedo uma forma feia de falar, palavras horrendas saindo da boca de uma criança, coisas feias que elas contam vantagem em fazer escondidos da mãe. E às vezes eles não tiveram uma criação ruim. Eles só não foram instruídos na palavra de Deus. Eles só não tiveram o prazer de desfrutar o que é bom no pouco. Às vezes eles tiveram tudo e lhe faltou amor. Mas a gente, creio eu, que aqui ninguém é rico. E a gente, no pouco, a gente sente alegria. Porque no pouco, às vezes é onde Deus se mostra mais. Quando a gente pensa que a gente está fraco, na verdade nós estamos fortes. Na verdade nós estamos ali atentos. Assim como eu ia preparar outra palavra. E nela dizia, quem sou eu? Quando alguém te pergunta, quem você é? E você vai se apresentar, você vai falar, eu sou isso, eu sou aquilo, meu nome é tal, tal, tal. Mas quem sou eu em Cristo? Será que eu tenho sido uma boa filha? Será que eu tenho... Porque isso glorifica o nome do Senhor, também não só no clamor, mas também na sua forma de andar, na sua forma de falar. E às vezes você se torna um pouco ríspida, querendo ser perfeita em tudo, e no final você não consegue ser perfeita em nada. E quem sou eu em Cristo? Isso ficou doeu muito no meu coração. Porque quantas vezes a gente fala tanta besteira e a gente não pensa no que Deus está escutando? Quantas vezes a gente fala coisas que não agradam o Senhor e ao invés de a gente pedir perdão, a gente só passa como se não fosse nada e continua. Ou quando você vê algo errado, você faz algo errado e você só mais um pecadinho aqui, um pecadinho ali e tá tudo certo. Mas quando a gente faz as coisas certas, tem também uma palavra pra gente. Assim como quando a gente faz coisas erradas, tem também uma palavra certa para quando a gente faz as coisas certas. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Temos que o amor é uma base muito boa já para você ter as outras coisas. E quando diz que o amor se esfriaria, gente, tem acontecido. Peçam amor para Deus, porque quanto mais você tiver para entregar, mais as pessoas vão ver que elas precisam do amor. Quantas pessoas têm padecido por causa da falta de amor? Quantas pessoas sentem falta de ter alguém para amar e alguém para se sentir amado. E é justamente o amor que pode fazer essas pessoas irem e virem para Cristo. O que falta muitas vezes é o amor. Às vezes não falta gente na igreja. Às vezes falta amor entre esses que tem aqui. Às vezes você não consegue demonstrar o amor pelo irmão, mas você sabe que ele te ama. Mas às vezes não é tudo, não é só isso, não é só sobre abraçar, não é sobre só falar que te ama. Às vezes o irmão, gente, tá padecendo na igreja e ninguém dá nada pro irmão. Ninguém cuida, ninguém ama de verdade. E vou falar como eu mesmo.
a última coisa, né? Ainda que seja difícil para o adolescente, para a criança, para os adultos que têm filhos, conversem com seus filhos, coloquem eles para servirem verdadeiramente a Deus. Ainda que ele não queira, coloca ele para vir. Enquanto ele vem, coloca ele para escutar. Enquanto ele escuta, Deus vai trabalhando no ouvido dele, Deus vai trabalhando no que ele fala, Deus vai trabalhando na forma que ele vê. Muitos dos adultos me viram pequenininha, né? E eu vi muitos adolescentes daqui pequenininhos, da minha idade. E me enche o coração quando eu vejo algum adolescente aqui. Quando algum adolescente que eu vi pequenininho, ele tá aqui, eu fico alegre. Porque eu sei que não sou só eu que estou sendo ensinada numa verdadeira doutrina, mas eu sei que tem outra geração. Essa minha geração não vai ser uma geração sozinha, vai ser uma geração, creio eu, que cheia da presença de Deus, mas que antes de vir uma geração cheia da presença de Deus, precisa da geração passada abrir o olho com muito adolescente aqui. Não só aqui, mas em outras igrejas, em outros lugares. Prestar atenção no que o adolescente faz, prestar atenção no que ele fala, com quem ele anda. Com quem ele anda é o principal. Dependendo de como é o adolescente na casa, pode servir como alerta de como ele é na rua. E cuidem de cada criança para que a próxima geração ela venha ser, sim, uma geração impactante na presença de Deus. Que venha ser uma geração que realmente serve ao Senhor com alegria e não só como obrigação. E que de uma geração passe para outra e que nós venhamos nos tornar cada vez mais próximos. Nossa, que alegria seria uma geração de vô para neto, bisneto, tataraneto e assim por diante. Todos os meus parentes são cristãos. Que alegria seria, ao invés de falar, nossa, não gosto daquele meu parente que ele fala isso, fala aquilo. Então, que nós venhamos tomar cuidado com os nossos adolescentes, com os adolescentes dentro de casa. Usem como exemplo a palavra. Coloquem realmente eles ensinem eles a amarem a Deus sobre todas as coisas. Ensinem eles a amar verdadeiramente, estar aqui, e assim eles poderão ensinar as gerações futuras. E eu agradeço a minha rica oportunidade.